elas vão entender como é que faz. Até lá a gente tem que ficar assim, tentando entender por mímica. Vamos orar então, galera? Então, tempo de oração aí, se você puder fechar os seus olhos aí, na sua casa. E se não quiser fechar os olhos também, né? É só uma maneira de tirar a atenção. Deus não precisa que a gente feche os olhos, só a gente tem o nosso coração ligado com o coração dele. Pode deixar. Pai, no nome de Jesus, nessa alegria da comunhão, nesse espírito de comunhão entre nós e o Senhor, como famílias, como uma família só, a gente te convida para fazer parte dessa reunião com cada irmão onde ele está agora, cada família reunida nas suas casas, em cada igreja estabelecida em cada casa. A gente quer ter um tempo de adorar o seu nome, um tempo de ouvir a sua palavra e apresentar diante do Senhor a nossa mente, para que ela não seja aprisionada pelas coisas do dia a dia, mas ela seja liberta pela sua palavra, através da revelação dada pelo seu Espírito. Por isso hoje nós oramos, Espírito Santo, te convidamos para nos ajudar nesse momento a receber mais daquilo que o Pai tem para cada um de nós nessa noite, que a sua palavra ela edifique nossas vidas, ela nos dê forças para tomar posicionamentos, nos encoraje para viver a vida que o Senhor estabeleceu para que a gente vivesse, que porventura ainda não estejamos vivendo. Nós te agradecemos pela sua presença, oramos e repreendemos toda ação que seja contrária à vontade de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, galera. Eu queria conversar um pouco com vocês hoje a respeito desses dias que a gente vive, dias onde nós estamos experimentando um afastamento físico, mas uma aproximação cada vez maior com Deus. Talvez isso tudo foi necessário para que muitas pessoas se voltassem ao Senhor, e se uma pessoa só se voltar ao Senhor por conta de tudo isso, essa já foi a grande vitória desse momento. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala algo importante e chama a atenção para muita gente que estava limitada apenas ao que se vivia no dia a dia. O pessoal não acreditava na ressurreição, eles acreditavam que a vida terminava ali. E muitas pessoas hoje têm vivido dessa maneira, não é? Se esforçando ao máximo para alcançar seus objetivos aqui da Terra, né? E esquecido que nós estamos aqui de passagem. Então, muitas vezes, a gente está tão focado com as coisas que a gente se comprometeu e se embaraçou, ou se entreteve, né? O apóstolo Paulo também diz lá, que na carta a Timóteo, que nenhum soldado arregimentado se embaraça com negócios dessa terra, mas o seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, a proposta de Deus para a gente é não se embaraçar com as coisas da terra, viver bem na terra, mas estar livre para viver o que o Senhor quer que a gente viva na terra como no céu. Então eu vou ler um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Ele fala assim, ó, pode abrir aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 19. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ao que a gente vive hoje, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus disse assim uma vez, no livro de João: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ou ainda que morto, viverá. E aquele que vive, ainda hoje aqui, e crê em mim, não morrerá jamais, ou não morrerá eternamente. Então, a gente tem do apóstolo Paulo, a gente tem de Jesus, essa convicção e essa esperança, que nós estamos numa passagem e logo a gente vai viver num outro plano. Enquanto isso não acontece, todos os acontecimentos do dia a dia, das coisas que a gente está experimentando aqui, sejam boas ou sejam más, elas não podem, de maneira nenhuma, tirar o nosso foco do que é principal. Então, o Paulo diz isso: você foi arregimentado. A carta aos Hebreus fala assim, que o pecado ele tenazmente nos assedia, ele tenta nos aprisionar, nos embaraçar, nos amarrar para que a gente não corra a carreira que Deus propôs para a gente. E a gente não pode nunca esquecer disso. Há uma carreira proposta. Sabe, às vezes tem pessoas falam assim como se fosse um jargão: Deus tem um plano na tua vida. Isso não é o jargão, isso é uma verdade. Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Deus tem uma proposta para cada pessoa. E uma das propostas de Deus para a gente é sermos os agentes de viagem. Parece que isso que a gente está falando é uma viagem, né? Que a gente não vai viver só aqui, que a gente vai viver eternamente, mas é exatamente isso, é uma viagem. E eu queria chamar a atenção para essa viagem, porque todos nós um dia vamos embarcar para essa viagem, e a gente precisa perceber que que a gente tem uma maneira de se preparar para ela. Quando você compra uma passagem para ir para algum lugar, agora nesses dias a gente, ninguém está podendo viajar para lugar nenhum, mas normalmente quando você comprava, ou quando você já comprou uma passagem para ir para algum lugar, vai chegando perto da data da viagem e você vai ficando naquela expectativa de preparar tudo para a viagem, deixar as coisas todas arrumadas, não é? Se a viagem é internacional, então você precisa preparar o passaporte. Se a viagem é nacional, você precisa já ver quem que vai cuidar do cachorro, que você vai botar na mala, como você vai deixar o seu trabalho nesses dias, ou você vai programar isso para as férias. Ou seja, toda viagem exige um planejamento. E essa nossa proposta da eternidade é uma viagem que também precisa de um planejamento. E eu queria chamar a atenção da gente para esse momento que o apóstolo Paulo diz assim: nós não podemos ficar embaraçados, aprisionados, porque às vezes a gente nem quer que Jesus volte, a gente nem quer entrar nessa proposta dessa nova vida. E a gente realmente, como servos do Senhor, não só precisa estar desejando isso, mas também sendo bilheteiro, agentes de viagem para essa vida, para todas as pessoas que se encontrarem conosco. Então, nessa noite eu queria ser um agente dessa viagem para quem estiver ouvindo aqui, que você possa perceber que todos nós um dia vamos viajar, todos nós um dia vamos ir para um destino eterno. Nós vamos ter um bilhete só de ida. E temos 2 destinos. Você pode escolher em qual portão você quer entrar.
Tem um portão que leva para um lugar, né, onde a Bíblia diz que nesse lugar é um lugar de descanso, né? Você pode chamar isso de terra de descanso, ou para a glória, ou para a presença de Deus. Ou você pode entrar num outro portão e ir para a terra das dores, terra de sofrimento eterno. As duas viagens só tem um ticket, o ticket de ida. Não há possibilidade de volta. Então, baseado nessa convicção, a gente precisa ficar atento e preparado para o embarque. Porque, às vezes, o embarque é antes da hora que a gente imagina. A gente pode até preparar a viagem para uma data. Mas nunca funciona assim. Porque a data, quem define é o dono da terra para onde a gente está indo. Ele é que diz a hora que quer que cada um dos passageiros embarque e entre. Então, cada um de nós, quando compra o ticket, ou melhor, recebe o voucher, e depois eu vou explicar sobre o voucher, quando cada um de nós recebe esse voucher, ele tem lá um número, e ele vai ficar aguardando o dia da chamada. Então, enquanto a gente aguarda, enquanto a gente espera essa chamada, a gente tem que estar andando como quem estava se preparando para essa viagem. Há uma carta em 2 Timóteo, aliás, desculpa, não é 2 Timóteo, é Colossenses 3, que o apóstolo Paulo ele fala assim ao povo de Colossos: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se a gente espera um dia estar com o Senhor, a gente tem que viver esperando esse encontro com Ele e buscando as coisas lá do alto. Então, eu queria falar sobre a passagem, sobre o preço do ticket. Muitas pessoas podem chegar e pensar que se esforçarem, se forem ótimas pessoas, não fizerem mal para ninguém, trabalharem duro, não é? Acordar cedo, repousar tarde, se esforçar ao máximo, não enganar ninguém, com todo o dinheiro que eles conseguirem adquirir, eles vão poder comprar o ticket para essa terra de descanso. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a passagem para esse lugar é caríssima. E nem todo o dinheiro do mundo pode comprar o ticket para uma pessoa só que desejasse embarcar com o destino da terra de descanso. Não é possível. É uma passagem muito cara, muito difícil de adquirir. E então, porque Deus viu, né? Porque o dono das terras viu que a gente não conseguiria adquirir essa passagem, Ele preparou para a gente uma condição da viagem. É como se tivesse entrado uma promoção aqui na terra dessa passagem. Como se a agência celestial tivesse enviado para a agência da terra uma promoção. Essa promoção ela já dura aí quase 2000 anos, mas tudo indica, porque ela tem um prazo de validade, que o tempo dela já está expirando. Essa promoção ela não é eterna. A vida, né, é eterna. O destino para onde se vai é eterno, mas a promoção para chegar até lá não é eterna. E como é que aconteceu? O dono dessas terras, né, o rei, ele enviou o filho dele numa missão de ajustar, né, as coisas aqui na terra para que cada pessoa que desejasse
estar eternamente nesse lugar, ou ir para a terra de descanso, pudesse chegar lá, conhecendo e tendo comunhão com o dono daquela terra. Então, o dono daquele lugar enviou o filho dele, que deu sangue nessa missão, literalmente. Não é? Ele pegou e, através do seu sofrimento e do seu derramamento de sangue, ele deu um voucher, uma garantia de que todas as pessoas que quisessem entrar nessa, digamos, nessa nave, né? nessa maneira de chegar lá, né? Na glória, pudesse chegar através desse voucher. E esse voucher tem uma particularidade incrível, que é o seguinte: quando você recebe esse voucher, depois eu vou dizer como é que você recebe o voucher, você, além de receber a garantia de poder chegar nessa terra de descanso, você ainda recebe uma nova natureza. Ou seja, o pessoal do céu te olha, né? O rei da glória, o rei do céu, o dono das terras distantes, ele te olha e ele não vê mais alguém que ele apenas criou, agora ele te chama de filho. Você passa a ser filho do dono dessa terra. Já pensou? Além de ser filho, você também é herdeiro desse lugar e de todas as bênçãos desse lugar. E enquanto você não chega lá, essas bênçãos podem chegar aqui. Você não precisa estar lá para as bênçãos te alcançarem. O texto diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, a gente já tem essa garantia e essa promessa. Mas a gente precisa entender algo. Qual que é a proposta de ir para a terra de descanso? O foco principal de a gente querer ir para lá. A gente tem que saber quem é o rei daquela terra, quem comanda aquele lugar, porque se a passagem é de ida só, e a gente vai para lá para ficar lá eternamente, é um destino só, é uma passagem só de ida, a gente precisa conhecer o dono, saber o seu caráter, saber o que ele pensa a nosso respeito, saber o que ele tem reservado para nós. E é muito fácil de conhecê-lo. Ele deixou, através do seu filho, um manual que fala das coisas de lá. Diz como é lá. E ele ainda falou que gostaria que as coisas fossem feitas aqui como são feitas lá. O filho dele ensinou a gente a falar com o pai dele, dizendo o seguinte: que a gente pedisse que a vontade dele fosse feita aqui na terra como lá no céu. Então, quando a gente começa a olhar o manual e começa a conhecer quem eles são, quem é o pai, quem é o filho e quem é o espírito do pai e do filho, a gente começa a se surpreender com o tamanho do amor que foi manifesto sobre as nossas vidas quando o filho veio para dar o voucher para a gente. Porque a gente não merecia ir para essa terra por conta das nossas atitudes, das nossas negações diárias a esse Senhor, a esse Rei, a essa maneira de viver. E então, o que ele fez? Ele deixou um manual para nos ajudar a poder caminhar aqui. Ele deixou um manual, e porque a gente poderia interpretar o manual de maneira errada, e o manual foi escrito com um espírito, né? Um espírito do céu, o Espírito de Deus. Ele mandou esse próprio Espírito para que a gente não interpretasse errado e não pegasse esse texto e fizesse o que a gente quisesse com ele, esse manual. Né? Então é importante a gente não pegar esse manual e fazer dele a nossa vontade, mas a gente pedir para que o Espírito
que revela a vontade de quem escreveu, também nos revele quando a gente for ler. Deixa eu repetir sobre isso. Isso é importante. Quando você for ler o manual, né, estou falando da Bíblia, quando você for ler a Bíblia, peça a Deus que Ele te dê a revelação pelo Espírito dele, da mesma maneira que Ele escreveu, com a proposta que Ele escreveu lá no céu, para a hora que você abrir esse texto aqui na terra, o mesmo Espírito te revele aquilo que foi a vontade de Deus quando Ele escreveu. Então, quando você começa a buscar quem é esse Senhor, quem é o Filho dele, é engraçado que se você vê você já imediatamente, naquele texto, vê o outro. A Bíblia diz que quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê um agindo, encontra o caráter do outro. Então, veja que se com o voucher você é visto do céu como filho, também quem te visse, quem me visse, deveria ver o Pai. Quem me vê, precisa ver o Pai. Quem me vê, precisa ver Jesus. Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, se eu não for alguém que vive de uma maneira separada da forma de viver da terra, quando eu me manifestar nas circunstâncias que eu tiver envolvido, eu vou manifestar a mim mesmo, ou vou manifestar o caráter de uma pessoa da terra. Mas quando eu me manifestar como quem pensa nas coisas do alto, como quem já está preparando as coisas, né, a mala, para ir para a glória, a minha maneira de pensar e de agir vai ser diferente. Então isso tudo está muito teológico e muito teórico, mas ele precisa ser prático. Cada circunstância do dia a dia, a gente tem uma opção. Deus diz que põe diante de nós a bênção e a maldição. E a gente precisa escolher entre uma e outra, todos os dias, em todas as circunstâncias. Cada momento da nossa vida a gente tem um vale chamado Vale das Decisões. E a gente precisa tomar uma decisão. O que a gente quer hoje, de manhã, o que a gente quer hoje de tarde, que postura eu vou ter hoje diante de uma pergunta, que postura eu vou ter hoje diante de uma posição que eu tenho que tomar que me favorece, mas é contra a vontade de Deus. Você entende? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso, quem Ele é. Depois, a gente precisa entender qual é a missão do Filho. Porque para receber o voucher, o que é o voucher? É uma garantia de algo que você vai receber no futuro. De algo que foi comprado já, né? Algo que já foi comprado e você está recebendo uma garantia futura de usufruir daquilo que já foi pago. Então, Jesus já pagou para nós aquela passagem caríssima, que ninguém teria como pagar. Ele já pagou a passagem. Só que sabe o que está acontecendo? Como isso não é algo como o coronavírus, que aparece todo dia na televisão, ninguém está muito preocupado. Ninguém está muito preocupado com essa viagem que a gente já tem, ou não, né, o que é pior ainda, o voucher na mão. Ninguém está preparando a mala. Ninguém está botando as roupas certas dentro da mala para poder ir para esse lugar. Ninguém está vivendo aqui na Terra como se fosse no céu. Aliás, não estou dizendo que ninguém, né? Não posso dizer isso, está doido. Deve ter um monte de gente vivendo assim, eu é que não estou, talvez. Mas, como que faz para ganhar esse voucher? Como que funciona isso? Então, funciona assim, quer ver? A Bíblia diz que a gente precisa reconhecer Jesus, o Filho de Deus,
aquele que veio preparar essa relação nova, ele precisa ser reconhecido por nós como Senhor. O que é reconhecer Jesus como Senhor? Reconhecer Jesus como Senhor é pegar a vontade dele para a gente e deixar ele nos conduzir. Reconhecer Jesus como Senhor é, olhando para aquilo que ele escreveu, ter aquilo como regra de conduta. Então, nessa viagem que a gente está preparado para embarcar, porque a gente declarou que, entendendo a missão dele, aceita ele como o Senhor, a gente recebe dele o voucher. Você entendeu? Então, eu e vocês, recebendo Jesus como Senhor, consequentemente recebemos ele também como Salvador, ou seja, aquele que nos deu o voucher para essa viagem que era caríssima e que ninguém podia pagar. Você está preparado para receber esse voucher? Preparado para ser visto como filho de Deus? Como alguém que tem a herança do céu? Então, o cristianismo, os cristãos, creem nisso. Que Jesus preparou o acesso a esse encontro. Ele foi a ponte, sobre um abismo que tinha entre nós e o Senhor. Então, agora, quando a gente identifica que ele é Senhor, a gente declara que aceita isso. E aí a gente recebe o voucher dele. Entendeu? Então, assim, pensando na viagem que está se aproximando, cada dia mais a gente vê, essa semana, eu não sei onde que eu postei isso. Meu irmão me mandou lá um videozinho que estava rolando lá nas redes sociais de uma galera que está colocando chip, para ir no mercado, dentro de uma empresa para bater o ponto. Todos esses sinais que a gente vê todo dia, aí o cara fala, mas tu acredita mesmo no chip? Eu não sei se esse chip é a marca, na mão, que as pessoas, e na fronte, que está ali escrito na Bíblia. Pode ser, mas não é isso que me faz preparar a minha bagagem para a viagem. O que me faz preparar minha bagagem para a viagem é ver o que Colossenses 3:2 diz. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque o dia que essa passagem, o voucher, vai expirar, não me importa. Não importa. Eu não sei qual dia que ele vai expirar, mas eu quero ter o meu já garantido. Eu quero ter a oportunidade de ser um agente de viagem para falar para todas as pessoas que há uma garantia dada por Cristo de que nós podemos estar eternamente junto do Pai e dele lá na glória. Que o Espírito dele me dá essa convicção e me revela essa palavra. Então, quando eu entendo isso, aí eu fico vivendo de uma outra maneira. Ou eu preciso levar meu pensamento cativo a esse entendimento. Muitas vezes a gente volta a ficar aprisionado num ciclo, numa rotina. Acorda, trabalha, dorme, acorda, come, trabalha, dorme, faz uma conta, corre para pagar uma conta, faz o plano de saúde, adoece, paga o plano de saúde e compra uma coisa parcelada e fica lutando para pagar. Isso é uma engrenagem. Isso é uma engrenagem. E a gente tem que cuidar para não ficar escravo dessa engrenagem. A gente não pode viver embaraçado, enrolado nessa engrenagem. A Bíblia diz, é muito clara, aqueles que foram arregimentados, eles não se embaraçam, eles não se envolvem nos negócios dessa terra a ponto de os aprisionar. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu tenho que entregar na mão de Deus, está disposto a abrir mão se Ele me pedir de uma hora para outra. Porque e se hoje Deus te chamar? Se hoje for o dia da sua chamada, se hoje aquele número que tem lá no seu bilhete for o número que Ele vai chamar lá na glória, quem é que sabe qual é o dia?
O homem faz planos, a Bíblia diz, mas a resposta certa dos lábios vem dos lábios do Senhor. Então, às vezes a gente vai passando por situações que vão nos levando para longe dele. Ou a gente se escolhe para longe dele. Aí ele, por amor, por misericórdia, porque está vendo que a gente não está mais preocupado com a viagem, começa a nos mostrar, ó, a viagem está chegando. Ou então ele vai deixando a gente passar por aflições, e aí as aflições muitas vezes nos levam de volta para ele, né? Salmo 119, foi bom ter passado por aflições, para que aprendesse teus decretos. Antes andava errado, agora os meus olhos te veem. Então, às vezes a gente vai vivendo coisas que a gente até não entende, mas Deus, na sua infinita misericórdia, deixa elas acontecerem para que a gente não se distancie de uma proposta que Ele tem para cada um de nós. Não sei que distância você está de Deus. Não sei se você está profissional, né, da fé, se você busca o Senhor já de maneira religiosa. Vou te falar, meu irmão, acaba com a religiosidade da tua vida. Deus não procura religiosos. Inclusive foi os religiosos que se encontraram com Jesus e que receberam de Jesus uma crítica. Porque duas pessoas subiram para orar, um religioso e um que não era religioso. E o religioso fez uma oração bonita, bateu no peito, disse que ele não era igual ao outro. E Jesus aprovou o outro. Não fica profissional, meu irmão. Não fica profissional. Não fica desprezando as coisas de Deus. Qual o teu tempo de separação para as coisas de Deus no dia? Você se compromete com as coisas de Deus e cumpre? Você tem uma proposta que você não despreza quando são coisas referentes às coisas de Deus? Se você marcar um horário no dentista, você atrasa? Se você tiver que ir lá receber uma promoção no seu emprego a determinada hora, você chega no horário? E se você combina algo com o grupo, com as coisas de Deus, você chega no horário? Não é por causa do horário, mas é por causa da importância que você dá às coisas de Deus. Você está dando importância para as coisas de Deus? Sabe o que as pessoas estão precisando? Começar a preparar a mala. Quero falar um pouquinho das roupas dessa viagem. Para quem chegou agora, já fico aqui, né, com aquele meu jeitinho suave de dizer que começou às 7. Eu comecei falando que tem uma viagem preparada para cada um de nós e que o preço dessa passagem é muito alto, ninguém poderia comprar, mas Jesus comprou. Que essa passagem tem um destino, ou dois, né? Espero que para todos nós um só. O ticket é só de ida. E a gente vai voltar. E a gente precisa se preparar para essa viagem. A gente não sabe qual vai ser a hora do embarque, mas tem roupas apropriadas para essa viagem. Apocalipse 19, 8 fala assim: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as ações de justiça dos santos. Ou seja, a roupa do céu, né, a maneira de se vestir, como se veste para esse lugar, são as atitudes que os santos têm, justas. Essa é a vestimenta. Né? Lá no céu não estão perdendo gravata. Lá no céu a proposta não está na grife,
que você vai usar se é de marca, né? Se a roupinha é de marca. No céu, a proposta é aquilo que você fez. Não é pelo que você faz que você vai para o céu, né? Senão o pessoal já vai entrar numa crítica de que é pela graça e não por obras. Você pode fazer o que quiser que não paga a passagem. Foi o sangue de Jesus que te deu acesso. Porém, o texto em Colossenses 3 fala o seguinte. Abre ali Colossenses 3. Abre ali. Abre ali. Vou te pegar. Olha aí pro cara que tá do lado, ver se ele abriu. Fala assim, abre aí, rapaz. Abre a Bíblia. Pensa que eu não tô vendo? Tá, vamos lá. Colossenses 3, verso 12 diz assim. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: tem umas roupas para a gente usar. Vamos vestir outra vez, revestir, mudar a maneira de se vestir. Então, veste uma roupa de misericórdia, né? O que é misericórdia? É ter um coração compadecido. Um coração que consegue identificar o sofrimento, Colossenses 3:12. É ter um coração compadecido, que tem compaixão, que é companheiro do outro na dor. Sabe? É você receber de alguém uma informação de que ele está passando uma dificuldade e se compadecer dele e orar por ele e ajudá-lo na maneira que é possível a você. Então, você imagina que quando você dobra o seu joelho e vai falar com o Pai, com as suas aflições, com as suas angústias, com as suas dificuldades, o Pai, que é misericordioso, te responde. Esse é o padrão do céu, o caráter do Pai. E Ele quer manifestar o caráter dele em nós, para que quem veja o Filho, veja o Pai. Então o que Ele quer? Que nós tenhamos o nosso coração misericordioso. Ou seja, que a gente se compadeça de alguém que está passando uma dificuldade. Então às vezes a pessoa vai lá e sabe que alguém está passando alguma dificuldade. E hoje é muito rápido, né? A gente bota a mãozinha no grupo do WhatsApp ali, papá. Assim, assim, tem um monte. Não é para não botar, pode botar. Mas depois que tu fizer isso, ou mesmo antes de fazer isso, faz isso. Porque se tu só botar a mãozinha e essa for a tua atitude de compaixão, isso é uma coisa de religiosos. A religião bota a mãozinha. Quem é misericordioso bota a mãozinha e vai orar. Quem tem compaixão
bota a mãozinha e liga para a pessoa: o que eu posso te ajudar? Ou como é que eu posso ir além da oração? Essa é a proposta. Quando você pede ao Pai que Ele te ajude, você quer que Ele bote a mãozinha? Ou você quer que Ele tome uma atitude que muda a sua realidade? Então, o que o Pai espera? Que aquelas pessoas que vão para o céu, que vão entrar nessa nova realidade eterna, tenham a mesma atitude aqui na terra como no céu. Então, a gente precisa ir além da mãozinha. E muitas vezes, para ir além da mãozinha, a gente vai ter que fazer renúncias. A gente vai ter que passar por cima da nossa vontade. A gente vai ter perdas. A gente vai ter, às vezes, até tristezas. Mas não importa. A gente precisa tomar uma posição. E eu falo a gente porque estou falando comigo aqui no telefone, olhando para mim. Né? Então eu sou uma pessoa que precisa disso. Depois, o texto vai ali, vai junto comigo ali. Revestivos, ternos afetos de misericórdia e de bondade. O que é essa bondade? Uma inclinação para o bem. A natureza humana tem uma inclinação para o pecado. Se a gente estiver dirigindo, se a gente fosse um carro, se soltasse a direção, puxava para fora da estrada, assim, como se fosse um pneu furado. Há uma tendência na humanidade para o pecado. Só que quando a gente recebe essa nova natureza, que a gente recebeu lá com o voucher de Cristo, a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, então que não vai mais dominar sobre nós o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então, porque o Senhor agora passa a ser aquele que nos conduz, Ele não pode mais aceitar que a gente tenha essa natureza e viva dessa maneira. Então, a pessoa se reveste, é uma escolha de bondade, de fazer o bem. Uma atitude, na sequência diz de humildade, né? Uma pessoa sem arrogância, uma pessoa que está na dependência de Deus. Ser dependente de Deus. Humilde a ponto de reconhecer que Jesus precisa reinar sobre nós para que a gente possa ter a conduta que Ele espera. Porque se eu fizer o que eu quero fazer, eu não vou conseguir viver da maneira que Ele quer que eu viva. Vocês imaginam assim, que eu estou sentado aqui numa cadeira vermelha e aqui eu centro de controle da minha vida. E isso eu sempre falo porque é mais fácil de explicar dessa maneira. Se eu sair dessa cadeira, vocês vão ficar sozinhos, né? Aí, nessa cadeira agora eu saio do controle da minha vida e falo assim: Jesus, senta aqui, assume aqui o controle da minha vida, porque eu reconheço que se eu seguir da maneira que eu quero, se eu fizer as coisas que eu quero fazer, eu fatalmente não vou viver aqui na terra como no céu, não vou pensar nas coisas do alto, vou ficar embaraçado com as coisas do dia a dia, vou perder a hora para cada coisa, porque as outras coisas eu vou colocar em primeiro lugar. Então, eu vou dobrar o meu joelho e vou falar com o Pai. E vou falar: Pai, eu me arrependo de ter colocado a minha vontade em primeiro lugar antes da sua. Senta aqui nessa cadeira, no controle da minha vida. E isso é escolher que Jesus seja o Senhor da minha vida. De maneira humilde, me apresentar como um sacrifício vivo e dizer assim: Senhor, eu não tenho nada de bom. Eu preciso do Senhor. Foi isso que o publicano fez quando subiu junto com o fariseu lá naquela oração. Ele falou assim: ó, eu sou pecador, eu sou miserável. Então,
Essa é uma roupa que a gente precisa vestir todos os dias. Para quem está querendo embarcar nessa viagem para a eternidade, essa camisa não pode faltar, né? Ou a sandália da humildade, que a gente diz. Puxa, já falta só 10 minutos. Entende? A gente precisa perceber isso. Outra coisa que fala o texto aqui é assim, de humildade e de mansidão. A mansidão, quem gosta de cavalo já viu que os cavalos, quando são selvagens e eles vão ser montados, eles começam a dar um monte de pinote e não deixa a pessoa que vai montar sobre eles ficar parada no lugar. Eles ficam pulando e ficam resistindo até serem domados. Às vezes a gente está que nem um crente chucro, que demora para aceitar a direção do Espírito Santo e que demora para ser amansado até se tornar manso. A gente precisa ser amansado. Tem alguém chucro? Tem gente chucra aí? Então a gente precisa ser amansado. E isso é uma ação do Espírito Santo sobre nós, né? O Espírito Santo tem que agir sobre nós para nos amansar. Mas a gente tem que aceitar, pelo mesmo Espírito que essa palavra foi escrita, alcançar os nossos corações e a gente receber isso. Tem gente chucra aí, né? Tem, eu sei que tem. Tem aqui, tem aí, tem em vários lugares. Então, por que nós estamos falando essa palavra hoje? Porque a gente está tão preocupado com outras coisas que vão apresentando as dificuldades do dia a dia, essas situações que a gente está passando aí, que a gente esquece o propósito principal do porquê a gente está em casa. Se preparar para a glória, meu irmão. Ser sucursal do céu na terra para distribuir bilhete, nem é vender, porque a gente não vai vender, a gente vai distribuir bilhetes. E depois da mansidão fala da longanimidade, né? Ter um longo ânimo, ter temperança nos tempos de dificuldade, ser resistente nas provocações, ter domínio próprio, né? São palavras que Deus nos dá para que a gente, como roupas, se vista para ir para esse lugar. Mas ele tem um ponto, são muitos pontos que poderiam encontrar na Bíblia que falam de coisas que não são permitidas nessa terra para a qual a gente está indo. Mas tem uma só que nesse texto ele cita, que é o seguinte, ele diz assim, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, ele fala do perdão. Ele poderia falar de tantas transgressões possíveis que impediriam a gente de ter o caráter do céu, mas ele fala nesse texto aqui de perdão. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho ouvido muita gente falar que vai perdoar dependendo da posição da outra pessoa. Deixa eu falar com todas as letras, de uma maneira bem clara para você entender. Em Mateus 6, Jesus fala o seguinte: se perdoardes os vossos ofensores as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Porém, se não perdoardes os vossos ofensores as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Então ele está dizendo aqui, bem fácil assim de entender, vocês devem perdoar as pessoas assim como também o Pai perdoou vocês. Como é que o Pai me perdoou? Incondicionalmente. Ele não botou uma condição para me perdoar. Ele me perdoou incondicionalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém que você não aceita perdoar? Se tiver, presta atenção no que eu estou te falando.
isso te atrapalha de entrar pela porta da eternidade. Se você optar em não perdoar, conscientemente, você optar por estar separado, afastado. Não estou dizendo para você ser o melhor amigo dessa pessoa. Mas a Bíblia diz que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Então, a gente precisa estar consciente disso e perdoar. Por quê? Porque o que manifesta o Filho na terra, né, quando o mundo vê que nós somos um, vai acreditar que o Pai enviou o Filho. Então, a nossa unidade em Cristo manifesta a vinda dele. E aí ele termina aqui dizendo assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É a cola, né? O amor é a cola que gruda, que liga, que une todo mundo. Então se a gente não se preparar para isso, preparar para isso o quê? Preparar para perdoar. Vou te dizer, te prepara para perdoar. Eu acho que não vai precisar. Te prepara para perdoar. Como que se prepara para perdoar? Você começa a pegar essa pessoa que você não quer perdoar e vai começar a orar por ela. Toda vez que você orar por ela, coloque essa pessoa diante de Deus para que Deus abençoe, né? Para que Deus prospere essa pessoa, para que ela conheça o Senhor, para que ela se relacione com Deus. Comece a amar essa pessoa. Isso é uma coisa gradativa, você não aperta o botão e sai amando. É que nem o ferro. O ferro está quente, você tira da tomada, ele não esfria na mesma hora, ele vai esfriando aos poucos. Então, se você está com um problema com a pessoa, escolha primeiro tirar da tomada. Escolha primeiro ficar bem com essa pessoa, ainda que você não esteja. E vai orando, e vai abençoando. Daqui a pouco vai acontecer que essa pessoa vai aparecer na sua frente. Deus vai colocá-la bem na sua frente para essa coisa ficar ajustada. Está entendendo como é que se arruma a mala para a viagem? Então, o que Deus está preparando para a gente é preparar a nossa ida para casa. O voucher, com a validade limitada, está mostrando que está chegando o prazo da expiração. Vai acabar. Quem já tem, aleluia. Quem não tem, essa noite, se renda a Jesus. Uma vez eu fiz, uma vez eu andei com Jesus, eu era muito fervorosa, muito fervoroso e agora não quero mais. Ou agora estou afastado. Meu irmão, fecha o olho e se aproxima. Dobre o seu joelho e se aproxima. Não é a igreja que vai te aproximar do Senhor. Não é ir no culto que vai te aproximar do Senhor. É você dobrar o joelho e falar com Ele. E aí, a partir daí, todas as outras coisas vão acontecendo. Amém? Então a gente precisa estar, né, ligado nisso. Eu queria pedir para a galera nesses dias que a gente ainda não está junto, lutar para estar junto. É um esforço para a gente estar junto. Né? Parar em casa no domingo para ir lá assistir, ligar para o outro, orar com outra pessoa. É uma escolha que a gente faz. Essa é a maneira de ser igreja nos dias de Covid-19. Tá bom? Então, assim, que Deus abençoe cada um. Quero lembrar que hoje é domingo, né? Se você tem separado lá a sua oferta, o seu dízimo, você pode procurar lá na página lá da comunidade, tem o número da conta. Você pode ligar para o Marcelo Lima, mandar mensagem para ele, para poder, se você não consegue fazer uma transferência, pede para ele lá te buscar o recurso. Agora pode, vem pastora. Você pode começar a orar aí para a pastora vir em algum momento. Provavelmente no domingo que vem a gente vai ter um tempo antes para as crianças. Eu gostaria, né, de conversar com as professoras da salinha, que elas
começar assim, a falar aí com a pastora e com a Valesca para prepararem um material, alguém que vai fazer aqui esse tempo de live com as crianças também, porque a gente está fazendo só entre nós e as crianças precisam desse tempo também. Então já estou falando aqui, né, sem combinar com ninguém, mas agora já estou falando porque acho que é isso que nós devemos fazer com as crianças. E agradecer publicamente ao pessoal que ajudou na mudança lá no prédio, das coisas para o prédio lá para Barreiros. Provavelmente nos próximos dias nós vamos estar encerrando, vamos precisar mais uma vez da ajuda da galera, a nossa participação naquele prédio. Tá? Estamos procurando algum prédio aqui no sul da ilha. Se alguém souber de algo, pode falar conosco. E no mais, bom domingo. Jesus abençoe a todos. Fique com Deus e vede que ninguém vos engane. Tá bom? Fica na paz. Jesus os abençoe.